Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 com o título A Tolerância Cristã. Nós temos aí como texto áureo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a verdade prática diz: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Então, nessa lição, nós vamos estudar aí a tolerância cristã, ou seja, nós vamos estudar como o cristão deve se comportar diante da adversidade, diante de um problema que existe na igreja, que são as pessoas mais fracas na fé e as mais fortes na fé. Muitas vezes, quando nós pensamos que aquelas pessoas são as mais fortes, na verdade, elas são as mais fracas. Muitas vezes a gente pode encontrar até uma liderança, alguém que vários anos seja um pastor, e nós vamos descobrir que essa pessoa é uma pessoa muito fraca na fé. A fé dele é frágil. Então veja só que é uma coisa até surpreendente. A gente fica surpreso de encontrar, e encontra pessoas assim, que todos pensavam que ele era forte na fé, mas na verdade ele é muito fraco na fé. Então Paulo dá para nós a solução, como fazer. E Paulo chega a dizer que se o irmão vai se escandalizar porque você come carne, o apóstolo Paulo então diz que é melhor você deixar de comer carne para que aquele irmão seja salvo, para que aquele irmão possa então se tornar um dia mais forte. Então nós vamos deixar de comer a carne e ele vai então entrar para o nosso grupo, vamos dizer assim, já que foi separado quando ele decidiu que era importante isso. Então ele excluiu-se do grupo geral. Então nós vamos ter que, para chamá-lo de volta para o grupo geral, colocá-lo no grupo correto, então nós vamos ter que deixar de comer a carne. Veja só. E isso é muito difícil e muito complicado. Então é preciso um sacrifício da nossa parte para que a outra pessoa possa se tornar forte na fé. Então o texto áureo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz que na verdade deveria ser assim: quem não come não deveria desprezar aquele que come, e aquele que come não deveria desprezar aquele que não come. Porque se alguém decide: eu não vou comer carne porque eu quero agradar a Deus, e ele acha que está agradando a Deus por causa disso, então ele está fazendo isso para Deus. E aquele que come e diz: não tem problema nenhum, tudo é de Deus e eu estou agradando a Deus assim, então ele faz também com a consciência tranquila que está agradando a Deus. Então, se todos os dois estão querendo agradar a Deus, então todos os dois deveriam se comportar de tal maneira que agradassem a Deus sem se desagradarem um ao outro. Então, o certo seria isso. Agora, se é preciso fazer um sacrifício para que o outro esteja feliz, então nós vamos fazer. Por quê? Porque a comida não pode ser mais importante para nós do que a comunhão, do que o amor entre um e o outro. Então a comida não é tão importante assim. Agora, se a questão é da Bíblia,
se uma pessoa está contrário à Bíblia, né? Contrário então a uma coisa importante dentro da fé cristã, então aí temos que levá-lo a ser corrigido. Nós não podemos deixar que a pessoa de repente ensine uma heresia, né? Que a pessoa se levante contra a palavra de Deus. Aí então é preciso que você mantenha firme a sua posição, porque está baseada na palavra de Deus. Porque você não está julgando o irmão, não é uma coisa particular sua, não é interpretação sua, mas é uma coisa bíblica, então é uma coisa de Deus. Então você deve manter firme a sua posição. Então nós não podemos deixar a doutrina da Bíblia, a palavra de Deus, para agradar também a outra pessoa. Então é importante também ter uma decisão, uma posição firme dentro da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa quer agradar o outro e até deixa uma doutrina bíblica para poder agradar o outro. E aí nós estamos incorrendo em pecado. Nós não podemos abandonar a doutrina bíblica, a palavra de Deus, por nada. Nós temos que defender a doutrina bíblica e aplicar a doutrina bíblica à nossa vida. De maneira nenhuma nós vamos aí deixar uma coisa que é bíblico para poder agradar alguém. Então aqui Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Veja bem, aí tem uma conotação interessante. Por quê? Porque muita gente, por causa de comida e bebida, tem deixado a fé, e muita gente tem excluído da igreja alguém por causa de comida e bebida. Então aí é uma coisa perigosa, um extremo perigoso. Nós não podemos ensinar então que por causa de uma comida que a pessoa come, né, ou a bebida que a pessoa bebe, ela pode ser excluída da igreja por causa disso. Desde que essa comida e bebida não fira os princípios bíblicos. Então lá na Bíblia foi decidido no concílio de Jerusalém o que não se pode comer, por exemplo, a carne sufocada, a carne com sangue, né? É proibido porque o sangue é vida, então o sangue não se pode comer. Então isso aí é o quê? Uma doutrina bíblica. Se a pessoa quer comer isso, aí ela está transgredindo a palavra de Deus. Então veja só, não tem problema, comida e bebida, tudo bem. Mas quando acontece de ir contra uma doutrina bíblica, aí já tem problema. Então nós não podemos mais já concordar com as pessoas. Então a bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa quer beber bebida alcoólica, aí já fere a palavra de Deus. Então se ele quer tomar aí água, suco de uva, suco de qualquer coisa, tudo bem. Agora, quando ele decide tomar bebida alcoólica, aí pronto. Então aí já vai contra uma doutrina bíblica. Então por isso nós estamos explicando. Podemos concordar com as pessoas desde que não fira a palavra de Deus. Porque se ferir, aí nós incorremos em pecado se nós concordarmos com outra pessoa que está fazendo uma coisa contrária à palavra de Deus. Então aqui Paulo explica o que é o reino de Deus. Então o reino de Deus é um milagre. Essa justiça é a justiça de Deus. Então Deus julga uma causa e ele toma uma decisão, ele julga corretamente. E veja bem que Deus nos declara justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então é um milagre de Deus, não é coisa humana, não é a manifestação humana. A justiça aqui não é a justiça dos homens, é uma justiça de Deus. Então o reino de Deus tem essa justiça, Deus julga retamente, corretamente, sem se vender. Ele não aceita suborno, ele não aceita emocionalismo. Nada pode mudar o justo juízo de Deus. Então,
ele vem com a sua justiça. Você apresenta a causa diante de Deus e pede para ele aplicar a sua justiça nessa causa. Então é um milagre de Deus, porque é uma manifestação de Deus, uma justiça corretíssima, sem nenhum defeito. E o Reino de Deus também é o quê? É paz. Esta paz é um milagre de Deus também. É uma paz sobrenatural, uma paz que existe entre nós e Deus, sendo que nós somos pecadores. Então precisa de um milagre, precisa de uma ação de Deus. E Jesus morreu na cruz por nós, para nos trazer essa paz, essa reconciliação com Deus. Então o Reino de Deus vem com essa paz. Não é a paz humana, não é a paz ausência de guerra. Isso é absurdo. Tem gente que pensa que essa paz aqui é a ausência de guerra. Que não está tendo guerra, está tendo paz. Não tem nada a ver com isso. Essa paz aqui é sobrenatural, uma paz de Deus. Ele vem com a sua paz. Veja só. Não é que nós fizemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa. É uma paz conquistada por Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Então a separação, a barreira que existia foi retirada. Então Deus nos recebe em paz. Antes havia guerra. Nós estávamos do reino das trevas. Estávamos em guerra contra Deus, separados de Deus. Então ele vem com a sua paz agora, com a reconciliação. Ele nos aceita como filhos, através de Jesus Cristo. E aqui fala da alegria do Espírito Santo. Não é também uma alegria humana. Não é uma alegria aí sentimental. Nada disso. É uma alegria também que é um milagre de Deus. Porque ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele coloca em nós o Espírito Santo. Veja só, é uma alegria que vem do Espírito Santo, vem de Deus para nós. Não é uma alegria humana. Essa alegria aqui é sobrenatural. Só é possível quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Essa alegria só nasce no ser humano, só aparece no ser humano a partir do momento que ele se converte a Deus. Então aqui são milagres de Deus na nossa vida. Então o reino de Deus, ele é isso aí, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então Paulo fala aqui daquele que está enfermo na fé. Ele está com algum problema na sua fé que o faz aí deixar de comer alguma coisa, ou comer alguma coisa e achar que está tudo bem. E aqui não entra só a parte do judeu, porque o judeu, muitos dos judeus na igreja de Roma, né, eles tinham aí um propósito de não comer carne. Por quê? Porque a carne que era oferecida nos açougues era a mesma carne que era oferecida aos ídolos, né, lá de Roma. Era consagrada a ídolos, do mesmo jeito que acontecia lá em Corinto. Então, os judeus não comiam aquela carne. Aí, os irmãos que comiam e achavam que não tinha problema nenhum, então ficavam em contenda uns com os outros. Quando os romanos expulsaram os judeus de Roma, o que aconteceu? Eles foram embora. A igreja então ficou com um grande número de pessoas que eram gentios,
E quando esses judeus voltam para a igreja de Roma, então começa a acontecer esse tipo de problema. Os judeus não comem aquele tipo de carne porque era carne sacrificada a ídolos. E os gentios comiam achando que não tinha problema nenhum. Então Paulo diz, olha, você que não come está fazendo para Deus, bom demais. E você que come também não tem problema nenhum, você não está tendo acusação nenhuma, você não vai te fazer mal nenhum, está tudo bem, faz para Deus também. Ao judeu chegou e ele guarda o sábado. Mas você que é gentil, não guarda dia nenhum para você, tanto faz um dia como outro, tudo é igual. Então, estava havendo esse tipo de problema ali. Então, quem contendia por causa disso, estava errado. O certo era não contender, um aceitar a fé do outro. Você é judeu, Deus deu para você uma ordem de guardar o sábado. Tudo bem, você é cristão, mas você pode continuar guardando o sábado. O que tem isso? Não é pecado. Ah, você é judeu, não come carne, porque essa carne aqui você acha que é sacrificada ao ídolo, está errado comer. Então, não come, o que tem? Então, ninguém poderia criticar a fé um do outro. E nem poderia separar a igreja também, ficar uma igreja para lá só de judeu, outra para cá só de gentil. O certo era um aceitar a fé do outro, sem haver contenda. Mas estava acontecendo a contenda. Então existiam dois extremos. Um abusava do comer, comia de tudo, e o outro, no outro extremo, que não comia de nada. Aí dava problema, um atrito entre eles. Então, cada um deveria respeitar a fé um do outro, se estavam fazendo para Deus, e estava tudo bem. Uma coisa é certa, 99% do judeu, mesmo que ele aceite Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai aceitar o modo de vida, né, de uma pessoa que não é judeu. É muito complicado para ele realmente. Ele não vai aceitar, ele não vai comer, por exemplo, carne de porco, né? Ele vai guardar o sábado. Então, é uma coisa de um judeu. E a palavra de Deus ensina isso para ele. Ele não está descumprindo a palavra de Deus fazendo isso. Então, quem não é judeu vai ter que aceitar que o judeu tem os seus costumes, tem o seu modo de comer, tem as suas coisas, que é entre ele e Deus. E ele é judeu mesmo, então ele tem coisas que ele está de acordo com Deus mesmo, com a palavra de Deus, para ele judeu. E os gentios, também o judeu precisa aceitar que ele não é judeu. E muitas coisas estão escritas que é para o judeu, não é para o gentio. Então ele tem que concordar com isso. Evidentemente, é muito difícil conviver. Então Paulo estava tentando resolver um problema que era quase certeza que não ia conseguir resolver completamente. Agora, Paulo chama de fraco na fé, aqui, realmente, o judeu. Porque quando ele fala assim, o que come legumes, né, não come a carne, é fraco na fé. Quem é que não comia a carne? Era o judeu. Não era o gentio. O gentio comia de tudo, não tinha problema nenhum. Então ele chama de fraco na fé aquele que acha que vai comer uma comida, porque aquela comida, às vezes, quem está servindo é uma pessoa que não é crente. Ou então, aí partiu um boi, aí o boi foi consagrado lá a uma divindade. E ele acha que se ele comer um pedaço desse boi, ele está pecando, que vai para o inferno por causa disso, está ofendendo a Deus por causa disso. Veja só. É porque a fé dele não atingiu ainda um nível que o faça comer de tudo sem problema, sem achar que está fazendo algum pecado, sem achar que está ofendendo a Deus. Por quê? Paulo diz que os ídolos não são nada. Esses ídolos não são nada. Não vai te causar mal. E a própria Bíblia diz que se você comer até uma coisa envenenada, não vai te fazer mal nenhum. Porque nós comemos
E tudo que nós vamos comer, nós agradecemos a Deus na hora de que nós comermos. Aquele alimento, seja o que for, para nós é um santificado, é um alimento consagrado a Deus, à igreja, às pessoas que são de Deus. Não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Mas tem pessoa que acha que sim, então ele não come. Então Paulo chama de fraco na fé esse, porque a fé dele não cresceu a um nível dele achar que não tem problema nenhum, qualquer coisa que ele comer está tudo bem. Agora, Paulo não está dizendo também que o crente pode comer de tudo, beber de tudo. Não está dizendo isso. Então a referência aqui é a essa comida que os judeus achavam que estava errado comer. E nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja e a decisão que foi tomada nesse concílio sobre essas coisas, o que pode comer ou não, né, as principais decisões. E nós temos que seguir ao que está aí. Vamos ver aí, olha. Diz assim, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, ou Antioquia, e ajuntando a multidão entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. E agora? Veja, estava tudo bem até agora. Então os judeus estavam sendo aí criticados porque não comiam esse tipo de carne. E os gentios estava tudo bem porque comiam, eram fortes na fé. Só que a igreja havia se reunido em Jerusalém, num concílio, primeira convenção da igreja, vamos dizer assim, e tomaram certas decisões que eram para todos os crentes, tanto judeu como não judeu, seguir isso então. O que foi decidido? Olha aí. Aí diz que o cristão, o crente, não deve comer carne sacrificada aos ídolos. Por que isso? Para não haver contenda entre os irmãos. Então foi uma decisão tomada. Não pode comer carne sacrificada a ídolo. Então se os romanos estavam comendo, eram gentios, tudo bem, não tinha judeu por lá, os judeus tinham saído, tinham sido expulsos. Mas agora eles estavam de volta. Então, os gentios não poderiam mais comer carne sacrificada aos ídolos. E isso estava ofendendo seus irmãos, fazendo com que muitos crentes judeus deixassem a igreja por causa disso. Não queriam comunhão com os irmãos, e isso estava evitando essa comunhão. Então, agora os gentios estavam errados. Não eram os judeus que estavam errados. Foi uma decisão tomada no concílio de Jerusalém pelos apóstolos. Paulo também estava lá. Foi uma decisão comum, ainda disso apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Foi uma decisão de Deus. Os romanos deveriam ter deixado imediatamente de comer. Por quê? Comida não é mais importante do que comunhão com os irmãos. Então deveriam ter deixado de comer. Por isso que Paulo disse, eu a comer carne vai escandalizar meu irmão, não deixe de comer esse tipo de carne sacrificada aos ídolos. Outra decisão foi o quê? Comer sangue. Não pode, então, o cristão comer sangue. Foi uma decisão. Se for uma decisão do Espírito Santo e da liderança da igreja, pronto. Por que nós vamos insistir nisso? Então pronto. Não é para comer, não. Como? Comida não me domina, meu estômago não é meu Deus. Não como, o que tem? Vai me matar porque eu vou deixar de comer uma coisa? Não. Então não como, pronto. E a outra decisão sobre comida é o quê? Comer carne sufocada. Por quê? Era carne que continha o sangue.
Porque isso era a mesma coisa que comer sangue, porque o sangue estava lá na carne, né? Então essa carne sufocada é aquele animal que ele é só sufocado, ele não foi morto, não derramou o sangue dele, não tirou o sangue, era a carne com o próprio sangue. Então era a mesma coisa que está comendo sangue. Então é derivado isso aí do não comer sangue. Então só isso, proibição era essa para toda a igreja seguir. Então os gentios aceitavam Jesus, não tinha nenhum judeu por lá, não ia escandalizar ninguém, e eles comiam de tudo e pronto. Mas agora tinha judeu, então eles deveriam ter deixado de comer isso. Era um sacrifício em prol da união de todos. Então veja só que diante disso, tanto estão errados aí os judeus, porque exageravam, né? E os gentios, porque também não consideravam os irmãos e exageravam também. Então não tinha motivo para ficar assim. Se todos aceitassem a fé um do outro, não haveria problema nenhum. Mas aqui então nós vamos ver que era melhor então os gentios deixarem de comer aquilo ali. Pronto, só isso. Seguir o que estava determinado já lá no primeiro concílio da igreja. Era uma obediência a Deus e resolveria pelo menos a metade dos problemas. Porque o judeu não ia deixar de guardar o sábado, mas o gentio podia aceitar isso normalmente, não tem problema nenhum. É uma aliança entre eles e Deus, e eles podem, o que tem? Não quer trabalhar no sábado e quer guardar o sábado, deixa de guardar o sábado, não tem problema nenhum. Então a nossa lição tem 3 partes. A primeira parte, uma igreja heterogênea, Romanos 14, de 1 até 12. Tópico 1, a natureza da igreja. Tópico 2, os fracos na fé. Tópico 3, os fortes na fé. Na parte 2 nós temos aí uma igreja tolerante, Romanos 14, de 13 a 23. No tópico 1 nós temos a lei da liberdade. No tópico 2, a lei do amor. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Na parte 3 nós temos aí uma igreja acolhedora. Temos aí no tópico 1 o exemplo dos cristãos maduros. Tópico 2, o exemplo de Cristo. E tópico 3, o exemplo das Escrituras. A introdução então diz: o apóstolo Paulo foi informado de que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes, ainda imaturos, se escandalizavam em determinadas atitudes dos crentes cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, acredita a maioria, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se juntar à igreja, formada em sua maioria por gentios agora, né, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é o tema que vamos estudar. Então, se acredita, uns estudiosos aí, que o que aconteceu foi isso. Os judeus foram expulsos de Roma e os crentes cristãos também foram juntos, eram descendentes de judeus. A igreja cresceu, ficou agora com a maioria de gentios, e agora esses judeus que haviam saído voltaram, e aí acharam a igreja se comportando de uma maneira que até poderiam se comportar daquele jeito se não houvesse nenhum judeu. Mas agora tinha. Então a solução era que os gentios agora aceitaram esses judeus que estão chegando, que são crentes, são convertidos, e deixassem de comer algumas coisas que escandalizavam esses irmãos. E também aceitar que esses irmãos, sendo descendentes de judeus, que eles pudessem guardar o sábado. Então era isso aí, era resolver. Mas o que estava acontecendo? Os gentios não aceitaram os judeus guardar sábado e não comer carne, porque essa carne era oferecida a ídolo. E, em contrapartida, o que acontecia? Os judeus não aceitavam de maneira nenhuma que eles comessem aquele tipo de carne. Eles consideravam aquilo absurdo. E também criticavam porque eles não guardavam o sábado. Então, olha só. Houve então esse problema, uma divisão na igreja, e Paulo então tenta resolver esse problema.
Então, na parte 1, uma igreja heterogênea. Vamos ver aí. O tópico 1 é a natureza da igreja. Tópico 2, os fracos na fé. Tópico 3, os fortes na fé. Tópico 1, a natureza da igreja. É possível percebermos nessa seção da Epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja a fim de corrigir o problema que nela surgiu. A igreja é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus. Ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui? Que a igreja é formada por gentios, por judeus, por todos os povos. Não interessa a cor da pele, não interessa a posição social. Quando a pessoa entra para dentro de uma igreja, de uma congregação, ele agora é parte da igreja. E, sendo parte da igreja, ele é apenas um crente ali dentro. Então não interessa lá fora quem ele seja. Não interessa a posição social que ele tem lá fora. Embora as pessoas façam o contrário hoje. Jesus disse, e muito certamente, o que acontece hoje na igreja. Fulano de tal é rico, fulano de tal se veste bem, então coloca ele aqui no púlpito. Aquele ali se veste mal, coitado, é muito simplesinho, pobrezinho, não tem nada. Fica aí atrás. Arranja um lugar para ele. Você arruma aí, você vê, arruma um lugarzinho atrás. Isso é o que? A acepção de pessoas. E é o que acontece, que não deveria acontecer. Então a igreja entrou ali para dentro, todos são iguais. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E hoje, a acepção de pessoas na igreja está uma coisa tremenda. A pessoa vale pelo que ele tem e não pelo que ele é. Estão separando pessoas. Não interessa até se está em pecado, se não está. Nada disso. O que importa é quanto ele oferta, qual o dízimo dele. Que posição social ele tem? Nós podemos ganhar alguma coisa através dessa posição social dele? Veja só, a igreja está se comportando assim. E isso não é correto. Isso é um pecado tremendo diante de Deus. Então Paulo está dizendo que para haver unidade tem que haver primeiro essa consideração. Todos são iguais. Senão não vai existir unidade na igreja. Nisto vemos a natureza heterogênea da igreja. Essa igreja una e indivisível, de natureza local e universal. Os crentes judeus e gentios deveriam, portanto, se conscientizar de que problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Então veja só, a igreja não é só uma congregação. A igreja é formada por todos os crentes em todo o universo, em todo o mundo. Todos os salvos. Não importa o nome que está na porta da congregação de cada um. É os salvos. Então todos os salvos formam a igreja. E a igreja então tem que haver o quê? Uma comunhão entre esses irmãos. Então não pode ser uma comida que vai separar os irmãos por causa de uma comida. Não pode ser também um dia, por causa de um dia separar. Então veja bem. Se uma pessoa coloca um dia como se fosse aí a base da sua fé guardar um dia, então olha só, ele está pecando contra Deus, contra a igreja, está separando a igreja por causa da guarda de um dia. E também é errado se nós pegarmos um judeu e proibirmos ele de guardar um dia. Porque foi dado por Deus para os judeus, não foi para nós. Então se a pessoa não é judeu e quer guardar um dia, ele está pecando. Esse é fraco na fé. Então ele está colocando um dia como base da sua fé. E não existe isso na Bíblia.
Já o judeu, ele aceita Jesus, ele não coloca esse dia como base na fé. Ele apenas coloca esse dia que ele guarda, que é o sábado, por causa da sua aliança com Deus. Ele não está baseando sua fé nesse dia. Olha só, é diferente. Tem igreja por aí que já não, ele guarda aquele dia, porque aquilo ali é a base da fé dele. E se separa dos outros. Todos que não guardam o sábado, para eles está no inferno. Isso é pecado. Isso é heresia. Veja bem, diferente do judeu. O judeu não tem problema. Ele pode guardar o sábado dele, não tem problema nenhum. Então Paulo ensina aqui que deve haver uma lei do amor. Então se nós somos gentios e tem um judeu que congrega conosco, nós amamos a ele. Então não tem problema. Se o irmão não quer comer isso aqui, não tem problema nenhum, não come. Ah, o irmão quer guardar o dia de sábado. O que tem? Deixa o irmão guardar o dia de sábado dele, que ele é judeu. Tudo bem. Então nós temos que aceitar. Não podemos condená-lo por causa disso. E o judeu também não vai condenar o gentio. Não, vocês comem isso. Não tem problema, deixa comer, o que tem? Ah, vocês não guardam, sabe? Não, então deixa, não tem problema nenhum. Todos estão fazendo para Deus, para agradar a Deus. Estão bem com Deus, não tem problema nenhum. Pronto, um se aceita um ao outro, pronto, acabou. É a lei do amor, é isso. Tópico 2, então, os fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Veja aí, Romanos 14, 6 e 14. Muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo. Além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Paulo teve que resolver problemas semelhantes da igreja de Corinto, 1 Coríntios 8, de 1 a 13, Galácia também e Colossos. Esses cristãos, podemos chamá-los de imaturos, não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Olha bem, o autor considerou aqui, então, que os fracos na fé eram os judeus. Eu penso que aqui, tanto os gentios quanto os judeus. Quando eles se comportavam de maneira a não aceitar o modo de vida do outro, todos dois estavam sendo fracos na fé. Não eram todos que eram assim, eram alguns. Então, alguns judeus não concordavam com a maneira que viviam os gentios e alguns gentios não concordavam com a maneira que viviam os judeus. Então, esses é que eram os fracos na fé, tanto judeus como gentios. Então, os dois extremos aí são errados. Veja bem, se um gentio está comendo carne sufocada ao ídolo, então ele está mostrando que ele é fraco na fé. Por quê? Porque ele não consegue deixar de comer essa carne, porque isso escandaliza o seu irmão. Então ele é fraco na fé. Ele não tem fé suficiente para ele ser independente de comer essa carne. Essa carne está sendo para ele um tropeço. Essa carne está sendo mais importante para ele do que a comunhão com o outro irmão. Então ele está sendo fraco na fé também. E o judeu, porque não come, também está sendo fraco na fé, porque ele acha que as coisas consagradas ao ídolo vai fazer mal para ele. Então a fé dele não atinge o ponto dele achar que aquele não tem problema nenhum. É fraco na fé também. Então dois grupos aí, e todos dois estão errados. Não quer dizer que a igreja toda está errada, porque eram grupos que estavam se degladiando aí uns com os outros. Então os dois estavam precisando de quê? De maturidade, né? E o mais correto era obedecer o que estava determinado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que colocou fim a essas brigas, essas discussões, essas separações, com as decisões que foram tomadas. Então o gentio ali estava errado, porque estava comendo a carne ao ídolo e já tinha sido decidido em Jerusalém que não se deveria comer essa carne. Agora, quanto à guarda do sábado, então os gentios deveriam aceitar que os judeus guardassem e o judeu aceitar que o gentio não guardasse.
Agora o tópico 3, os fortes na fé. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado o entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfileira com os fortes na fé. Romanos 15:1. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas da graça. Então aqui o comentarista chama de fortes na fé aqueles então que comiam de tudo. Acho que os fortes na fé são aqueles então que deixaram de comer carne para não ofender os irmãos que eram descendentes de judeus e que eram cristãos agora e estavam seguindo a norma de Jerusalém, uma decisão dos apóstolos junto com o Espírito Santo. Então esses eram os fortes, eles cumpriam uma norma estabelecida pela igreja e estavam fazendo de tudo para manter os cristãos unidos. Esses são os fortes na fé, e não aqueles que continuaram comendo a carne oferecida a ídolos, e talvez também carne sufocada, porque os gentios tinham esse costume e comiam sangue. E isso então estava contra uma decisão da igreja e ofendendo também os judeus e separando a igreja. Então eles não são fortes esses aí. Fortes são aqueles que deixaram de comer essas coisas que prejudicavam a união entre eles. E do lado judeu, fortes é aqueles que concordaram dos gentios não guardar sábado. Então aí dava tudo certinho. Na parte 2, uma igreja tolerante. Romanos 14, 13 a 23. Tópico 1, a lei da liberdade. Tópico 2, a lei do amor. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Tópico 1, então, a lei da liberdade. Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é o da liberdade em Cristo. Em Romanos 7, 24 e 25, o apóstolo tinha consciência da incapacidade de o crente se autolibertar. Por isso, ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo por prover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola endereçada à igreja da Galácia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, Gálatas 5:1. A liberdade cristã lhe dava certeza de uma coisa: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Romanos 14, 14. Essa é a lei da liberdade. A palavra grega koinos, traduzida aqui como imunda, se refere a coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Então veja só, Paulo então diz que nada é imundo para aquele que assim considera. E muitas coisas são imundas para aqueles que assim consideram. Então veja só, os judeus exageravam nisso. Então muitas coisas eles não comiam, para eles era coisa imunda, porque estava escrito na Bíblia, estava escrito na palavra de Deus. Então eles consideravam isso imundo. E Paulo então veio ensinando que agora eles estavam numa liberdade, não era uma libertinagem, não era antinomismo, não era um exagero também de comer de tudo. E Paulo também queria agradar a todos e queria que todos fossem salvos. Então ele está falando isso, ele está falando do exagero que havia por parte dos judeus, porque os judeus, além de guardar o que estava escrito na Bíblia, eles criaram o Talmud, muitas coisas ainda regulamentando a alimentação deles. Então eles exageravam nisso. Veja bem que purificação, por exemplo, até a cama, eles banhavam a cama, eles lavavam até a cama. Então um exagero, né? Então eles tinham esses certos exageros. E Paulo então diz que aquele que é mais maduro na fé, aquele que tem mais maturidade, ele não exagera. Então ele vai ter algumas coisas que são necessárias, que não tem problema, mas também não vai ter exagero. Então tem que ser equilibrado. Então nós estamos vivendo uma época hoje
que as pessoas estão exagerando também na sua liberdade cristã. Veja bem, liberdade cristã quer dizer que você agora tem dono, é Deus. Antes você tinha um dono, era Satanás. Você estava vendido ao pecado. Vivia aí como cachorro vira-lata aí, de qualquer maneira. Agora não. Você foi comprado, foi liberto desse reino de Satanás, passou para o reino de Deus. Saiu do reino das trevas, passou para o reino da luz. Não quer dizer que agora você pode fazer o que quiser também não. Quer dizer que você agora tem uma liberdade de servir a Deus. Então você está livre para servir a Deus, de livre e espontânea vontade. Não é mais obrigado. Antes a pessoa era obrigada, havia uma força espiritual maligna dominando aquela pessoa. Agora está livre para servir a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Agora a liberdade cristã. Está livre para servir a Deus por amor. Não é por obrigação, não é por uma lei, nada disso. É por amor. Então você vai agradar a Deus. Então as coisas não são impuras por elas mesmas. Tudo é o quê? A natureza foi criada por Deus. Tudo foi feito por Deus. E tudo foi feito por causa do homem. As coisas criadas foram todas criadas para o homem. Esses animais todos que existem foram criados para o homem viver bem na terra. Veja bem. Nada foi criado para prejudicar o homem. Então todas as coisas foram feitas por Deus. Então, o forte na fé acredita sim, que aceita todas as coisas como puras, como vindas aí de Deus. Tudo bem, é a liberdade dele, ninguém pode condená-lo por isso. Então o judeu, como ele recebeu de Deus uma orientação direta de Deus do que ele não deve comer, então ele guarda isso. Agora não pode haver o exagero, não tem problema. O judeu fala, não vou comer carne de porco, não tem problema. Está mais do que certo, está lá na Bíblia dizendo, não deve comer, pronto, não come. Não é um exagero dele. Então aquele que é gentil e acha que pode comer, come. Agora não pode condenar o outro porque ele não quer comer. E também quem não come não pode condenar o outro porque ele come. Aí vai haver união. Mas se um ficar condenando ao outro, não tem união. A igreja se torna dois grupos distintos aí. Tópico 2, a lei do amor. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Tendo chamado a atenção para a lei da liberdade, agora o apóstolo passa a falar de outra lei, a lei do amor. É o amor ágape de Deus. A lei da liberdade, exercitada por cristãos mais maduros, mostrou-lhes Paulo, permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. Então Paulo não está condenando quem come de tudo, nem está condenando quem deixa de comer. Então ele está chamando a atenção para a lei do amor. Ele está dizendo, por causa da comida, você está contristando o teu irmão, está fazendo o teu irmão ficar separado de você, está causando uma divisão na igreja. Então, deixe de comer isso. Seu estômago não pode ser seu Deus. Comida não pode ser mais importante para você do que paz, do que união. Não. Então, deixe de comer isso. Está atrapalhando o outro? Deixa de comer. O que tem isso? Come outras coisas. Tem tanta coisa para alimentar o homem. Por que você vai insistir numa coisa que está desagradando outra parte da igreja? Então é isso que Paulo está ensinando aqui. Que a lei do amor, que é agora o desejo de colocar todos no mesmo patamar, na mesma medida, todos iguais perante Deus, de haver uma união e sempre buscando que a evangelização, todos interessados em ganhar almas. Então, para haver essa união, essa paz, esse trabalho, deve um aceitar o outro, né? O problema que o outro tem, então passa a não ser mais problema. Então todos se aceitam, todos entram em comunhão e vão todos trabalhar juntos.
Então aqui se torna imaturo tanto aquele que olha para o outro e acha que ele está fazendo errado porque ele está comendo de tudo, quanto é imaturo aquele que come de tudo e sabe que está atrapalhando o outro que não come e não deixa de comer isso. Então todos os dois aí são imaturos. Tópico 3, a lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar então o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos. Romanos 14, 22 e 23. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antinomista ou legalista. A lei que deve regê-lo é a lei de Cristo. Então aqui o ensino de Paulo é para que não haja então esse posicionamento radical aí de um lado ou do outro. Então ele não pode ser antinomista, ou seja, ele não pode agora dizer assim, eu sou livre para fazer o que quiser, estou livre da lei, nada mais funciona para mim, nada mais me proíbe de nada. Então esse é o antinomista. E ele não pode ser também legalista, ou seja, tudo é proibido, tudo é errado. Então ele vai para um extremo. Então esses dois extremos são perigosíssimos. É um da libertinagem, que pode fazer qualquer coisa, e o outro do legalismo, que prende ele, tudo quanto é coisinha está preso. Então tanto um extremo como o outro estão errados. Então Paulo diz que os dois devem se aproximar. Então um deixa o extremo de lá, outro deixa o extremo de cá, e os dois se aproximam. Então o judeu vai aceitar que o gentil não guarde o dia de sábado, e o gentil vai deixar de comer essa carne que é sacrificada aos ídolos também para agradar os judeus. Pronto, dá tudo certinho. Vai haver união entre eles. Parte 3, aí, uma igreja acolhedora. Romanos 15, de 1 a 13. Então veja bem que agora nós vamos passar aqui a estudar o capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Até agora estávamos estudando o capítulo 14. Agora vamos passar ao capítulo 15. Vamos ler então Romanos 15 aí, porque agora nós vamos passar a estudar Romanos 15. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. No tópico 1 nós temos o exemplo dos cristãos maduros, no tópico 2 o exemplo de Cristo, no tópico 3 o exemplo das Escrituras. Vamos então, tópico 1, o exemplo dos cristãos maduros. Como então deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos? Paulo respondeu, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Romanos 15, 1 e 2. Os crentes maduros deveriam dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Como está em Romanos 14, 17. Exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado esse nível de maturidade. O crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem aos mais fracos tropeçar. Isso, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro da consciência do crente fraco. Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento e amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo. Então o cristão maduro na fé, ou cristão aqui chamado forte, é aquele que ele é capaz até de deixar de comer um tipo de carne, porque esse tipo de carne que ele está comendo está ofendendo o outro irmão que acha que isso é um absurdo, que é um pecado. Então ele deixa, porque ele é forte e ele sabe que essa carne não vai prejudicá-lo, mas também sabe que isso pode atrapalhar a comunhão com o outro. Então ele deixa isso para lá. Ele é tão forte que
a carne ou a comida não influencia na vida dele. Não vai atrapalhar ele deixar de comer, ele é livre. E ele é tão forte que a carne passa a deixar de ter valor para ele, aquele tipo de carne, para poder ajudar o outro. Aí ele vai ajudar o outro, pode ser que ele consiga algum dia mostrar para o outro que ele pode também comer isso. Mas pode ser que o outro nunca vai aceitar isso. Então, ele deixou de comer, não morreu por causa disso, não ficou escravo da fraqueza do outro, achando que isso é pecado, e ganhou o seu irmão, viveu em união com o seu irmão, em paz com o seu irmão, e tudo bem. Então esse é o forte na fé do lado gentil. E o forte na fé para o lado judeu é aquele judeu que ele é forte na fé a ponto de suportar que o seu irmão gentil não guarde o sábado, e para ele está tudo bem. Ele vê, eu sou judeu, tenho aqui uma aliança com Deus, então eu guardo o meu sábado aqui, porque eu estou de acordo com o que Deus mandou que eu fizesse, e está tudo bem. E eu vou aceitar que o gentil, que não tem descendência judaica, que ele não é um judeu, ele não tem esse tipo de aliança com Deus, e eu vou aceitar normalmente que ele não guarde o sábado. Pronto, dava tudo certinho. Resolveu tanto a questão do sábado quanto a questão da comida, e pronto, está tudo certinho, tudo vivendo em paz e tranquilos. Aí todos os dois estavam provando que eram fortes na fé, que estavam maduros na fé. Então nós podemos suportar coisas que não são pecados. Quando é pecado, não. Ninguém está dizendo para você concordar com o pecado do outro porque você quer ganhar ele para Jesus, ou apoiar no pecado, ou até participar do pecado alheio. Nada disso. Não está sendo ensinado isso aqui. Está sendo ensinado que uma coisa que não é pecado e que você faz livre, tranquilo, não tem problema nenhum, mas se o outro está atrapalhando o outro ser salvo por causa disso, você deixa de fazer isso, pronto. Tópico 3, o exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como instrumento aferidor da espiritualidade, Romanos 15:4. Ele chama a atenção dos crentes, tanto fortes como fracos, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. Ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é a inspirada palavra de Deus e, portanto, deve ser normatizadora da vida do crente. Ela foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento, mas para alimentar a nossa esperança. Então, o que vai regular a nossa vida cristã é a palavra de Deus. Nós vamos ver pela palavra de Deus o que pode, o que não pode, né? Se todo cristão for maduro o suficiente, for forte o suficiente, ele vai seguir o que está escrito na palavra de Deus. E pronto, não precisa mais do que isso. É só basear-se na palavra de Deus. Agora, sempre vão existir os fracos. Não adianta. Não tem como todos serem fortes. Sempre vão haver os fracos. Então você vai ver aí, a palavra de Deus é que vai regulamentar. Você não pode ir contra a palavra de Deus. Então você não pode aceitar o que a Bíblia não aceita. E nem pode condenar o que a Bíblia não condena. Então, baseado na palavra de Deus, nós estamos vivendo tranquilamente, seguindo a Deus, fazendo todo o esforço possível para nós vivermos em paz, unidos, para que nós possamos ganhar as almas. O importante é ganhar as almas para Cristo. Esse é o nosso trabalho e nós devemos seguir nesse rumo aí. Então devemos sempre tentar ajudar os fracos a se tornarem fortes, os imaturos a se tornarem maturos, ou seja, maduros na fé. Então temos que nos esforçar por ajudá-los e, se for preciso que nós façamos algum sacrifício para isso, nós vamos fazer. Demonstrando, então, que somos fortes quando nós suportamos os fracos e ajudamos os fracos a se tornarem fortes. Então essa é a nossa tarefa. A conclusão aí diz: aprendemos como o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. Então nós vemos que Paulo escreve então à igreja de Roma
e ele tenta de todos os meios possíveis apaziguar ali aquela guerra que estava havendo, aquela divisão que estava havendo. Se continuasse aquela divisão, a igreja perderia muito. Muitos se desviariam e também o foco da igreja, que era ganhar almas, seria perdido. É preciso a igreja estar unida em torno de um objetivo só, que é ganhar almas. Se a igreja estiver dividida, ela não faz isso. Então, Paulo tenta de todas as maneiras ajudá-los para que eles terminem com essa guerra, com essa divisão entre eles, e se amem uns aos outros e passem então a aceitar alguma coisa um do outro, para que todos possam estar unidos e trabalhar unidos para a salvação das almas. Nós queremos orar por você agora, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora, é a sua oportunidade. Vamos orar juntos. Se você está com esse tipo de problema, e aí, na sua igreja, os crentes mais fracos, os crentes mais fortes, alguma divisão acontecendo por causa disso, desde que não seja alguma coisa contrária à palavra de Deus, então você ore agora, peça a Deus sabedoria para resolver isso, e se for preciso, faça um sacrifício em prol do irmão que é mais fraco, para que você possa estar junto com ele, trabalhando para Deus. Vamos orar então agora. Pai querido, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que venha, Senhor, salvando agora essas vidas. Oh, Ramastarah, Luclustaria, faça matinei. Ó Senhor, o Senhor que enviou o seu Filho para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Ó Deus poderoso, salva agora essas vidas. Espírito Santo, vem convencendo-os agora do pecado, da justiça, do juízo. Ajuda-os agora a se encontrar contigo. Livra-os, Senhor, livra-os do pecado. Livra-os desse jugo pesado que estão carregando. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-os agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que agora, Senhor, estão chegando a Ti pedindo, Senhor, sabedoria, inteligência espiritual para resolver essas questões na igreja de divisão por causa de crentes fracos contra os fortes, fortes contra os fracos. Pai, em nome de Jesus, dá, Senhor, sabedoria a todos nós, Sua igreja, para resolvermos essas coisas, para que possamos estar unidos, Senhor, ganhando as almas para Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, então você entra em contato conosco. Nós temos aí nosso e-mail henriquelhaz@hotmail.com. Nosso telefone no WhatsApp é esse aí, 99, que é o DDD, e o telefone é 991520454. E temos aí um outro telefone, 99, é o DDD, depois 98253-9000. Então você entra em contato conosco, esses telefones aí são da TIM. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode entrar em contato conosco aí pelo Telegram, ou pelo telefone, ou então aí pelo e-mail, ou então lá no Facebook. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. Eu fui demitido exatamente por causa dessas viagens que nós fazemos aí para atender os irmãos, para orar pelos enfermos, os doentes. Então, nós agora estamos mais disponíveis para ajudar você, para estar aí na sua igreja. Então, nos convide e nós estaremos aí, tá? Veja bem, nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque a mesma data. E você que mora numa dessas cidades ou perto, esteja lá conosco. Leve aí o seu doente, o seu enfermo. Jesus está curando muita gente. Nós estivemos agora, nesta semana, em Castanhal, no Pará. E Jesus curou ali 150 pessoas. Jesus salvou ali 17 pessoas. Então, veja só. Deus está fazendo coisas tremendas. Você pode fazer muita coisa. Você pode mudar aí a situação da sua igreja. Acordar esse povo. Então esse trabalho que nós fazemos, existe aí cura, libertação, salvação, batismo no Espírito Santo. Isso muda uma igreja. Desperta a igreja para evangelizar, para ganhar almas. Então, faça isso. É tão pouquinho, é tão barato para fazer isso. Tão simples.
Isso pode mudar completamente. Nós temos ido em vários lugares no Brasil. Você pode perguntar onde nós fomos, pergunte para as pessoas e veja como mudou a igreja. Não é devido a eu, mas devido à presença de Deus, devido ao movimento do Espírito Santo ali, a unção do Espírito Santo foi derramado. Existe uma mudança real. Existe ali uma presença de Deus maravilhosa. Isso pode transformar as pessoas, pode mudar todo o sistema da igreja, todo o comportamento de uma igreja. Isso pode fazer que o Evangelho passe a produzir onde não está produzindo. Imagine também 150 pessoas curadas numa igreja no fim de semana. Imagine quanto essas 150 pessoas estavam gastando na farmácia e com médicos. Vamos dizer, pouquinho estavam gastando aí, vamos dizer aí, cerca de 15 mil reais por mês, com remédios e médicos. Olha aí, esta igreja estava deixando de ter essa ajuda porque estavam gastando na doença. Vamos então à nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias e você não poder marcar na mesma data. Marque uma outra data para nós estarmos aí na sua igreja. Então, nosso próximo evento marcado, fora de Imperatriz, dia 10, 11 e 12 do mês 6 agora, em Macapá, no Amapá, um congresso de EBD. Dias 18 e 19 do mês 6, estaremos em Brasília, Distrito Federal, na festividade lá dos varões. Dias 24 a 26 do 6, nós estaremos em Manaus, no Amazonas, no congresso de EBD. Dias 2 e 3 do 7, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também no congresso de EBD. Dias 4 até o dia 10 do mês 7, nós estaremos aí, tanto em Campo Grande, um dia só, dia de semana, na segunda-feira, e o restante da semana nós estaremos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 12 a 14 do 8, nós estaremos em Santa Cruz Cabralha, aí na Bahia, é o primeiro congresso de EBD. Aí nós temos aí o pastor Antônio Sansão e o superintendente, o presbítero José Geraldo. Dias 16, 17 e 18 do mês 9, nós estaremos em Brumado, na Bahia, no seminário de EBD. Dias 24 e 25 do 9, nós estaremos em Itinga, Maranhão, no congresso de EBD Missões. Dias 1 e 2 do mês 10, estaremos aí no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Fórum de Docentes da Escola de Profetas, e lá também tem uma festa de adolescentes. Dias 12 e 13 do 11, estaremos em Hortolândia, São Paulo, uma festa de adolescentes. Dia 25 a 27 do 11, estaremos em Salvador, Bahia. Dias 3 e 4 do 12, estaremos em Paracambi, Rio de Janeiro, no simpósio de EBD e Evangelismo. Dias 10 e 11 do 12, estaremos em São Paulo, no congresso de EBD e o resumo do trimestre lá na Vila Santa Maria.